Olá, se você está nesse vídeo é porque você está no meu canal. Seja bem-vindo a Degustando Ciências. Pessoal, o tema de hoje é sistema circulatório. O nosso sangue ele é responsável por levar os nutrientes ou material nutritivo para todas as nossas células. E isso é feito a partir de uma bomba central e vários condutos. É a mesma coisa que uma casa. Numa casa nós temos uma caixa d'água e vários canos que levam essa água para vários pontos da casa. O sistema circulatório estuda exatamente essa disposição. A bomba central, que é o coração, e os vasos que levam esse sangue bombeado para todas as partes do nosso corpo. O coração está disposto na parte central do tórax. Ele apresenta uma forma de cone truncado. O cone truncado nada mais é do que um cone com o ápice cortado. E esse ápice está voltado para baixo e para a esquerda. Ele pode ser dividido por faces. Nós temos a face externo-costal, externo de osso externo e costal de costela. Nós temos as faces pulmonares, que são as faces laterais. Esse espaço definido por elas chama-se mediastino. E nós temos a face diafragmática. O ápice, a ponta do coração, é chamada de ápice, e os grandes vasos que nela penetram são chamados de base. E nesse caso a base está em cima, tá bom? Como você pode ver aí na imagem. A parede do coração é dividida em três partes: o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio. O epicárdio, essa que é mais externa, ela vai fixar o coração às estruturas adjacentes ou aos outros órgãos. O miocárdio é o músculo propriamente dito, é o músculo bombeador de sangue. E o endocárdio é a face interna das câmaras cardíacas, que entrarão em contato direto com o sangue em circulação. Esse epicárdio ele é dividido em epicárdio fibroso e epicárdio seroso. O epicárdio fibroso é um tecido conectivo que vai ligar ou vai fixar o coração aos órgãos adjacentes. Por exemplo, lateralmente, esse epicárdio fibroso vai se ligar aos folhetos parietais da pleura pulmonar. Então, lateralmente, ele vai se fixar ao folheto parietal das pleuras pulmonares. Inferiormente, o coração vai se ligar por meio do epicárdio fibroso à fáscia do músculo diafragma. Todos nós sabemos que a fáscia do músculo diafragma é um pouco diferente das outras fáscias, mas esse tecido conectivo do epicárdio fibroso vai se unir a essa fáscia diafragmática. Posteriormente, vai se ligar ao periósteo da coluna vertebral, às vértebras torácicas. O objetivo de toda essa conexão é manter o coração estabilizado durante todo o período, tá? Independente das movimentações ou dos movimentos que fizermos. Se você pular de paraquedas, se você sair correndo, o coração estará estabilizado para cumprir as suas funções da frequência cardíaca. E mais internamente, então, nós teremos o pericárdio seroso. Na verdade, o pericárdio seroso ele é dividido em dois folhetos, que é o pericárdio seroso parietal, que é o pericárdio seroso propriamente dito, e o pericárdio visceral, também chamado de epicárdio. Entre esses dois folhetos existe um espaço ou uma cavidade chamada cavidade pericárdica, que é por onde flui um líquido chamado líquido pericárdico. A função desse líquido pericárdico é fornecer fluidez ou evitar excessos de atrito durante o batimento cardíaco. Então, nós teremos uma parte fixa e outra móvel, e entre elas um líquido, fazendo esse movimento aqui. A próxima estrutura é o miocárdio. O miocárdio é responsável por fazer a contração do músculo cardíaco. E é contração que vai fazer o esvaziamento de sangue presente nas câmaras cardíacas. Existe uma diferença significativa, muito clara, entre as paredes do ventrículo direito e as paredes do ventrículo esquerdo. No ventrículo direito, essa parede do músculo miocárdio é bem mais fina quando comparada com a do esquerdo. Por quê?
Porque o sangue ejetado pela câmara ventricular direita, ela será lançada para os pulmões, que é um espaço bem pequeno quando comparado ao que o ventrículo esquerdo precisa fazer. O ventrículo esquerdo precisa bombear o sangue e lançar para o corpo todo. Essa é a diferença entre a pequena e a grande circulação. A pequena circulação é o sangue recebido pelo átrio direito das veias cava superior. Esse sangue está vindo dos membros apendiculares superiores, bem como da cabeça. E a veia cava inferior, trazendo o sangue da cavidade abdominal, cavidade torácica e membros apendiculares inferiores. Esse sangue recebido pelo átrio direito vai ser bombeado para o ventrículo direito, sangue venoso, sangue rico em CO2. A partir do momento que ele está na câmara ventricular direita, ele será bombeado para os pulmões, onde ali será oxigenado. E uma curiosidade é que esse sangue venoso, esse sangue rico em CO2, ele será lançado para os pulmões por meio de artérias. É a única situação no corpo humano no qual o sangue venoso, o sangue rico em CO2, é lançado ou passa por artérias. Depois esse sangue, depois que ele sofre a hematose, que é a troca do CO2 por oxigênio, por oxigênio, ele retornará ao átrio esquerdo e esse retorno é feito por veias. Existe aí uma outra exceção, ou seja, é veia trazendo sangue rico em oxigênio e esse sangue irá cair no átrio esquerdo. Isso é o que se chama de pequena circulação. Então, a grande circulação inicia-se no ventrículo esquerdo, onde esse sangue é ejetado para o cajado aórtico e aí distribuído para todas as regiões do nosso corpo. Membros superiores, cabeça e pescoço, membros inferiores, cavidade abdominal, etc. Esse sangue distribuído, obviamente, depois ele será colhido pelas veias até serem levados à veia cava inferior e veia cava superior e retornarão ao átrio direito. Isso é a grande circulação. Uma outra coisa importante é em relação a essa contração. Essa contração do músculo cardíaco se chama sístole. A sístole é a contração do músculo cardíaco para a ejeção do sangue. Quando o coração relaxa, é que se chama de diástole. Então, nós teremos o movimento de sístole e de diástole. Quando nós tomamos o pulso de um paciente, por exemplo, o pulso radial fica aqui na epífise do osso rádio, né? O rádio, lembra da anteninha? Nessa epífise do osso rádio, nós conseguimos perceber a posição da artéria radial, onde ao tomá-la nós sentimos a artéria pulsando. Quando ela pulsa, quando ela salta, isso corresponde à sístole. Quando ela relaxa, corresponde à diástole. E por falar nisso, quando nós tomamos o pulso, nós tomamos por minuto, né? Nós contamos um minuto. Para quê? Para estabelecer o que se chama de frequência cardíaca. O que é frequência cardíaca? É o número de sístoles que um coração faz por minuto. Tá? É quando nós medimos o batimento cardíaco ou a frequência cardíaca em um minuto.